Olá, alunos do curso de OED 1. Hoje nós vamos finalmente estudar o conceito sobre algoritmos. Esse aqui é o nosso roteiro da aula de hoje. Primeiramente eu vou fazer uma introdução sobre o conceito de algoritmos, explicar o que é algoritmo e mostrar algumas definições formais. Em seguida a gente vai ver algumas outras formas de representação dos algoritmos, né? A primeira delas vai ser o fluxograma, que a gente vai ver. Em seguida, a gente vai estudar o pseudocódigo. E, por fim, a gente vai ver aí alguns conceitos sobre programação. Primeiramente, o que é um algoritmo, né? Eu vou ler para vocês aqui algumas definições. Definição 1. Algoritmo é uma sequência de instruções bem definidas para a solução de um problema em tempo finito. Tá? Então, isso a gente já consegue ter uma ideia boa, né? Uma sequência de instruções bem definidas para a solução de um problema, né? Definição 2. Algoritmo é a especificação da sequência ordenada de passos que deve ser seguido para a solução de um problema ou para a realização de uma tarefa. Então, a gente já consegue ter uma ideia clara, né? Que no algoritmo você tem uma sequência de instruções, né? Essa sequência envolve passos, né, em uma determinada ordem, né, para resolver algum problema, certo? E essa sequência é uma sequência finita de passos para a gente resolver um determinado problema. Então a gente tem aqui alguns exemplos de algoritmos. Uma instrução para utilizar um aparelho doméstico, ou seja, um manual, né, de uso. A receita de um bolo é um exemplo de um algoritmo. Ou uma fórmula matemática para calcular alguma operação, tá? É um algoritmo. Então, olha só, um exemplo bem simples aqui. Como preparar um sanduíche? Corte o pão ao meio. Abra o pão. Insira o presunto e o queijo. Feche o pão, né? Muito simples. É claro que a quantidade de detalhes que vai ter no seu algoritmo vai depender de quem que está recebendo, quem que é o foco, né, daquele algoritmo. Então, todo algoritmo ele deve satisfazer, né, algumas premissas aqui. O algoritmo ele tem que ter uma entrada, né, de 0 ou mais valores. Ele tem que ter uma saída, ou seja, a gente espera que ele forneça algum resultado. Ele tem que ter a claridade, ou seja, as instruções devem ser claras e não ambíguas. Ele tem que ter um término bem definido, né? Então ele tem que terminar depois de um número finito de passos. E a efetividade, né? Toda instrução tem que ser factível. Então olha só, aqui a gente tem um outro exemplo, tá? Um algoritmo ele pode ser representado de diversas formas. Como a gente viu ali, uma fórmula matemática também é um exemplo de um algoritmo. Então aqui a gente tem o algoritmo que converte Celsius em Fahrenheit. Então, olha só, a gente pode representar isso simplesmente como uma representação algébrica, por meio dessa fórmula aqui, né? A temperatura em Fahrenheit vai ser igual à temperatura em Celsius multiplicada por 9/5 mais 32. Tá? Ou a gente pode fazer uma representação narrativa por meio da fala, né? Multiplicar a temperatura em graus Celsius por 9/5 e então somar 32. Tá? São exemplos aqui. Então a descrição narrativa é a forma de representação dos algoritmos, né? Nessa forma, eles são expressos diretamente na linguagem natural. Então, exemplo, olha só, o cálculo da média de um aluno. Você tem que obter as notas da primeira e da segunda prova, né? Então aqui a gente já está considerando que só existem duas provas. Calcular a média aritmética entre as duas notas. E se a média for igual ou maior que 6, o aluno foi aprovado. Caso contrário, ele foi reprovado. Então aqui, olha só, a gente não está definindo nesse algoritmo como que é feito o cálculo da média aritmética. A gente já supõe que o interlocutor aqui ele saiba como calcular, tá? Então, qual que é o problema da nossa linguagem natural? É que ela é ambígua, tá? Por exemplo, né, fazendo compras. Toda criança já passou por um problema desse, né? Quando ia no supermercado fazer alguma compra para a mãe, né? Para quem aí
viveu na época em que uma criança poderia ir no supermercado fazer alguma compra, né? Então, olha só, a gente tem aqui o passo a passo, né? Vá ao supermercado, compre 6 laranjas. Se tiver limões, compre uma dúzia. Qual que é a ambiguidade aqui, né? A pessoa pode entender esse algoritmo de duas formas. Vá ao supermercado, compre 6 laranjas, tudo bem. Se tiver limões, compre uma dúzia. Uma dúzia de laranjas, né? É um entendimento, ou uma dúzia de limões, é o outro entendimento, né? E quando criança, eu já cometi esse tipo de erro várias vezes, né? Outra forma de representação de um algoritmo é por meio de um fluxograma, tá? Então, o fluxograma é a representação gráfica de um algoritmo, onde a gente vai ter aí algumas formas geométricas que vão definir as ações que a gente vai utilizar, como as instruções, os comandos, tá? Então, o fluxograma ele vai facilitar o entendimento das ideias do algoritmo, porque a gente vai ter a parte visual, né, do nosso cérebro. Então, é uma forma intermediária entre a descrição narrativa, né, utilizando a linguagem natural, e a descrição por meio de uma linguagem de programação, ou como um pseudocódigo, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Porque ela não é tão detalhada como uma linguagem de programação e também não é tão ambígua, né? Tão carente de detalhes como a descrição narrativa. Tá? Então ela é o meio termo, uso a representação por meio de um fluxograma. Então ela não se preocupa muito com os detalhes da implementação. A ideia aqui é passar o conceito, né, do fluxo do algoritmo. Então, olha só, as formas geométricas são essas. A gente vai ter aqui um retângulo com as bordas arredondadas, né, indicando o início e o fim do fluxograma. A gente vai ter aqui um retângulo indicando que alguma ação, algum processo está sendo executado, tá? Um paralelograma vai indicar a entrada e a saída de dados. Um losango vai indicar para a gente que está sendo tomada alguma decisão. Tá? Um círculo indica que é um conector. E essa imagem aqui vai ser um conector para outra página, né? Caso o nosso fluxograma não caiba em uma página. Então eu vou mostrar para vocês uns exemplos aqui. Olha só esse exemplo do cálculo da média. Tá? Então no fluxograma, olha só, o círculo indica o início e o fim. Né? O retângulo, alguma ação, e o paralelograma indica a entrada ou saída de dados. Né? Então aqui, olha só, a partir do início eu estou indicando que eu tenho que iniciar 3 variáveis, A, B e C. Tá? Em seguida, eu tenho que ler o valor dessas variáveis. Tá? Ler significa que o usuário, né, quem está executando esse programa, vai ter que fornecer o valor dessas variáveis, A e B. E aqui, olha só, a minha variável C está recebendo o valor da soma de A mais B. Tá? E por fim, ele está imprimindo o valor da variável C. Tá? Então essa é a ideia do fluxograma. Outro exemplo agora, tá? A gente tem o cálculo de uma média, mas com uma mensagem. Olha só. Então, o nosso fluxograma inicia aqui, a gente está declarando 3 variáveis, N1, N2 e M. Né? Em seguida, o que vai acontecer? O usuário vai ter que fornecer para a gente os valores de N1 e N2. Em seguida, a ação aqui vai ser executada. Né? Qual ação? M, a variável M, vai receber o valor das variáveis N1 e N2 somadas, divididas por 2. Tá? Ou seja, é a média. Né? E aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou verificando, né? Se o valor de M, a média, for maior ou igual a 6, então eu vou fornecer a informação de que o aluno foi aprovado. Se foi menor que 6, então ele vai
informar que foi reprovado, tá? E em seguida nosso algoritmo finaliza, tá? É aquele outro algoritmo que a gente viu, né? Calcular a média e informar se o usuário foi aprovado ou não. Então agora, a outra forma de representação é por meio do pseudocódigo. Tá? O pseudocódigo está entre a linguagem de programação e o fluxograma. Tá? Ele não é uma linguagem de programação formal, mas ele é mais detalhado que o fluxograma. Então, o pseudocódigo é uma técnica textual de representação de algoritmos. Também é chamado de português estruturado ou Portugal, tá? É muito comum. E é uma forma de representação rica em detalhes, como eu falei, com a definição de tipos usados no algoritmo. Então, ele é muito semelhante às linguagens de programação que a gente vai ver mais para frente. Ele facilita a tradução manual do algoritmo para uma linguagem de programação. Digamos que você quer apresentar um algoritmo para um conjunto de pessoas, né, onde todo mundo ali saiba um pouco de programação, mas ninguém sabe uma linguagem específica. Então, nesse caso, o ideal é você usar o Portugal ou o pseudocódigo. Então, olha só, um exemplo aqui do cálculo da média, do algoritmo que a gente viu anteriormente, né? Então, aqui, olha só, já estou definindo o nome desse algoritmo média, né? E aqui eu estou definindo o início e o fim, tá? Então, nessa linha eu tenho a declaração das variáveis. Então, eu tenho 3 variáveis, N1, N2 e média. E aqui, esse real, já estou dizendo que elas são do tipo real. Vão armazenar valores do tipo real. Certo? Próxima linha, leia N1 e N2. Ou seja, o usuário vai ter que digitar para a gente fornecer os valores das variáveis N1 e N2. Em seguida, o que eu estou fazendo aqui? Calculando a média, né, de N1 e N2. Pega N1, soma com N2, divide por 2 e atribui esse valor à média. Em seguida, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma condição, né? Se a média for maior ou igual a 6, então escreva, ou seja, vai fornecer uma informação para o usuário, aprovado. Caso contrário, ele vai escrever reprovado. Tá? E esse é o fim do nosso algoritmo. Então essa é a ideia do pseudocódigo. Então outro exemplo aqui para encontrar o maior entre dois números. Tá? Então olha só, o nosso algoritmo aqui, o nome dele é maior, aqui é o início. E o que eu estou fazendo? Declarando duas variáveis que vão armazenar valores reais, N1 e N2. Em seguida, o usuário vai ter que fornecer para a gente dois valores, né, que vão ser armazenados em N1 e N2. Em seguida, o que eu faço? Testo. Né? Faço uma condição. Se a minha variável N1 for maior que a variável N2, então ele vai escrever o valor da variável N1. Caso contrário, ele vai escrever, né, imprimir o valor da variável N2. E aqui finaliza. Então, muito simples, né, o pseudocódigo. E agora, vamos entender um pouco sobre programação. Tá? Programação é o ato de escrever um programa em alguma linguagem de programação. Tá? Pseudocódigo também vale. Programas são formulações concretas de algoritmos abstratos, ou seja, o algoritmo é só uma abstração de uma ideia, mas quando você programa aquele algoritmo, aí você já tem uma coisa mais concreta, tá? Baseados em representações e estruturas específicas de dados. Normalmente um algoritmo utiliza, uma linguagem de programação, né, utiliza estruturas de dados para armazenar as informações. Então esse é o objetivo da nossa disciplina, estudar a programação e o uso das estruturas de dados. Então, para o desenvolvimento de um programa, a gente tem aqui 3 etapas. A etapa de análise, a etapa do algoritmo e a etapa de codificação. A etapa de análise, você vai estudar o enunciado do problema, vai definir quais são os dados de entrada, os dados de saída e como vai ser o processamento.
Na fase de algoritmo, você vai descrever o problema e já pensando nas soluções, né? E na fase de codificação, você vai botar a solução, né, que foi definida, você conseguiu definir, você vai transformar essa solução em uma linguagem de programação, uma implementação em alguma linguagem de programação, certo? E o processo de programação, então, ele inicia com a edição de algum programa-fonte ou código-fonte, tá? E termina com a geração de um programa executável. Tá? O programa executável que vai ser executado por algum computador. Tá? Então, olha só os passos. A gente vai ter o código-fonte, que ele vai ser criado utilizando um editor de textos. Tá? Aqui, nessa etapa, tem que ser utilizado um editor de textos específico para a tarefa de programação. Tá? Não vale utilizar o Word ou o OpenOffice ou qualquer outro editor, tá? Que não vai funcionar. Nesse caso, você tem que utilizar um editor de textos específico. Esse tipo de editor de textos a gente chama de IDE. Tá? Em inglês, significa Integrated Development Environment, tá? Que seria ambiente integrado de desenvolvimento. Tá? E para fazer essa conversão de um programa, né, escrito em alguma linguagem, ou seja, o código-fonte desse programa, para transformar ele em um programa executável, a gente vai precisar de um compilador. Tá? O compilador é como se fosse um tradutor. Ele vai pegar o código-fonte que foi escrito em uma linguagem de programação, que é muito próxima da nossa linguagem, né, e converter esse código-fonte para a linguagem de computador, que é um programa executável, escrito em binário, tá? Que a gente não consegue entender. Então o compilador é isso, ele vai analisar o código e fazer a tradução. Tá? E caso tenha algum erro, o compilador vai te informar onde que está aquele erro, tá? Para que você possa corrigir. Então, se não tiver nenhum erro, o que vai acontecer? Vai ser gerado o programa executável, ou o binário, né? Chamado de binário, que a gente vai poder executar ele. Então aqui a gente já viu os principais termos, né? O código-fonte, que tem os comandos escritos em alguma linguagem de programação. A gente tem o compilador, que é responsável por analisar o código-fonte e fazer a tradução, né, para a linguagem de máquina, ou seja, a linguagem binária, e o programa executável, né, que é o código traduzido pelo compilador em uma linguagem de máquina, que será executado pelo computador. E eu finalizo por aqui a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido claro na descrição dos algoritmos, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo.